Olá, pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz Comete, né, como já fui apresentado no vídeo anterior, e agora nós vamos ter a primeira aula da disciplina de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas, né, com o tema Noções de Paisagens e Aspectos Ecológicos. Então, essa primeira aula, né, será mais uma introdução sobre o assunto e uma revisão também das disciplinas anteriores que vocês já estudaram, ok? Então, vamos para a próxima tela. Então, o objetivo dessa aula, né, vai ser recapitular sobre algumas características gerais das diferentes paisagens brasileiras, né? Então, a gente vai estudar sobre os biomas brasileiros, discutir os aspectos ecológicos que são alterados quando esses hábitats eles são degradados e também analisar a importância da recuperação desses ambientes, né? Não é porque um ambiente está degradado que a gente tem que deixá-lo lá abandonado, né? O intuito é que a gente possa recuperar essas áreas que foram degradadas. Bom, então, primeiro a gente vai estudar, né, dois conceitos importantes nesta aula, que é o conceito de ecologia, né, que é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem, né? Então, a ecologia vem do ecos, né, estudo da casa, o estudo da relação dos seres vivos, dos seres bióticos, com os seres abióticos. E o conceito de paisagem, né, que é as características ambientais, biológicas e sociais visivelmente percebidas num lance de vista. Né? Então, dentro de uma paisagem, a gente pode analisar vários aspectos, né? E, sobretudo, sobre o olhar da ecologia, a gente vai analisar as relações entre os seres vivos e os seres não vivos contidos ali naquela paisagem, né? Naquele bioma, ok? Bom, então os biomas brasileiros, né, eles são divididos em grandes regiões, né? Então os biomas eles são classificados por ter uma característica de flora, principalmente, né, muito parecida. Então nós temos o bioma amazônico, né, que compreende a região norte do nosso país. Como é que a Amazônia ela é formada? Né? Nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, né, fazendo divisa aqui com os outros países da América Latina, né, aqui com a Argentina, Chile, Bolívia, né, Equador, Colômbia. Então, essa cordilheira, eu tenho aqui as águas que são evaporadas aqui no Oceano Atlântico. Essas águas evaporadas, elas fazem esse movimento, né, rumo ao oeste, e aqui então encontra essa barreira, que é a Cordilheira dos Andes, e então ocorre uma grande precipitação. Então, esse ambiente úmido, né, com grande precipitação, favorece, né, a floresta amazônica, né, composta por árvores de grande porte. Também uma outra característica da floresta amazônica são as folhas das árvores, né, que são muito grandes. Então, é uma região de clima bastante quente e também bastante úmido, né, o que favorece o desenvolvimento da floresta. E aqui também a gente já sabe que a água que é evaporada aqui na Amazônia, ela segue nessa direção, né, para leste do país, alimentando aqui o nosso centro-oeste, né, e a região sudeste também. E aqui no centro-oeste, a gente tem o bioma, né, caracterizado por cerrado, né? Nessa região, as árvores, elas apresentam aquele aspecto retorcido, que é justamente para poder armazenar água, né? Como a ocorrência aqui de chuvas, de precipitação, não é tão alta, então as árvores, elas retêm água, né, na sua superfície devido aos seus galhos retorcidos.
Bom, aqui no Nordeste brasileiro, né, a gente tem a predominância da caatinga, né, que já é uma região bem mais árida que o cerrado. Então, a gente tem espécies que sobrevivem, né, com pouca água, porque eles têm mecanismos que armazenam essa água internamente, né, como os cactos, a palma, né, que é bem comum aqui na região da Caatinga. E aqui no litoral brasileiro, né, a gente tem a Mata Atlântica, né, que infelizmente hoje em dia só resta apenas 6% da Mata Atlântica, por conta de toda a colonização sofrida pelo Brasil, né, na exploração das nossas riquezas na época da colônia. Então, hoje a gente só tem 6% da floresta atlântica. Qual que é a característica da Mata Atlântica? São árvores também de grande porte, né, também uma região de grande biodiversidade, né, são encontradas diversas espécies de fauna e de flora, e a diferença dela para a floresta amazônica é que as árvores aqui ela tem um porte um pouco menor e também as folhas elas são menores. E aqui no Brasil, né, no sul do Brasil, na região dos Pampas, né, gaúcho, destaca-se o bioma da mata de araucária, né, que são árvores também que foram bastante exploradas, né, nos últimos séculos de desenvolvimento aqui dessa região, e hoje também resta uma pequena quantidade dessas árvores. Inclusive, a araucária, hoje ela é protegida por lei, né? Não se pode cortar araucárias aqui nessa região. E também tem alguns incentivos para quem planta araucária ou tem uma araucária no seu quintal, o governo oferece alguns incentivos, como desconto no IPTU, por exemplo. Então, aqui na região amazônica, a gente tem uma grande pressão hoje, né, com o desmatamento, com o avanço da soja, né, aqui na parte da Amazônia Oriental, né, que faz divisa aqui com os estados de Mato Grosso e Tocantins, né, onde já existe uma produção agropecuária muito grande, né, e principalmente a plantação da soja. E essa soja ela avança cada vez mais, né, para dentro aqui do ambiente amazônico. Segundo o Amazon, né, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, hoje o desmatamento já chegou a mais de 20% da área total da Amazônia. E no último ano, de 2017, desculpa, até agora, 2018, o desmatamento aumentou 40% aqui na região, né? Então, a gente vê o reflexo das políticas públicas, né, que infelizmente estão deixando de ser adotadas e o desmatamento avançando cada vez mais na região amazônica. Aqui no Cerrado, né, o Cerrado foi visto por muitos anos como uma região sem biodiversidade, mas essa é uma informação errada. O Cerrado ele também apresenta muito rico em espécies de fauna e de flora, que infelizmente também, né, teve a sua área desmatada, né, para o avanço da produção de grãos, né? Então a gente tem aqui a área do Cerrado, né, como conhecido como o celeiro brasileiro devido a toda a produtividade agrícola. E aqui na Caatinga, né, aqui no sertão, a gente tem um grande problema, né, com a degradação desses ambientes devido ao processo de desertificação. Na formação aqui dessa região, já foram encontradas muito sal, né? Então, no subsolo tem muito sal, que nos leva a crer, né, que essa região aqui, por algum momento no processo de formação geológica, existia aqui um mar, né? Então, no subsolo existe sal e quando são cavados poços para fazer a extração dessa água, né, do subsolo, aqui dos aquíferos, essa água traz o sal, né? Então